Conferência de Berlim. Como é que os europeus dividiram o continente africano a partir dessa conferência? Você sabia que as fronteiras da maioria dos países africanos foram traçadas com régua e compasso por europeus que nunca pisaram no continente africano? E o mais chocante dessa conferência é que nenhum africano foi convidado para fazer parte dessa conferência do Berlim. Ou seja, dessa decisão da divisão da África. Neste vídeo vamos conhecer a Conferência de Berlim, realizada entre 1884 e 1885. Um dos eventos mais marcantes e mais injustos e chocantes da história do continente africano, da África moderna. Inscreva no nosso canal. África vamos conhecer. O objetivo do canal é fazer as pessoas conhecerem a verdadeira África. A África que a mídia não fala. Contexto da Conferência do Berlim. No final do século XIX, a Europa estava no auge da Revolução Industrial. As potências europeias precisavam da matéria-prima e eles não tinham matéria-prima na altura. O que é que decidiram fazer? Precisavam de matérias-primas, precisavam da mão de obra barata e os novos mercados consumidores. Só que eles não sabiam onde encontrar isso. E a África, o maravilhoso continente, com a sua imensa riqueza natural e as suas populações vulneráveis após séculos de escravidão, virou um alvo fácil da Europa na altura. Então começou a corrida pela África. Temos principais colonizadores, fora Reino Unido, a França, a Bélgica, a Alemanha, Portugal, Itália, assim por diante. Todos querendo conquistar território africano antes dos rivais. Só que isso começou a gerar conflito entre os próprios europeus, porque todo mundo queria explorar a África, né? Porque a África, pronto, tinha os que ela estava precisando na altura. Agora vamos falar da Conferência do Berlim exatamente. Para evitar uma guerra entre eles, esses países que eu acabei de chamar agora, o chanceler alemão Otto von Bismarck, acho que você já deve ouvir falar desse cara, convidou a Conferência de Berlim para evitar a briga entre esses países. O evento aconteceu entre novembro de 1884 e fevereiro de 1885, na capital do então Império Alemão. Participaram 14 países europeus nessa iniciativa do Bismarck para dividir o continente africano. Além dos Estados Unidos como observador. Ou seja, os Estados Unidos participou não como interessado na divisão da África, mas como um observador dessa Conferência de Berlim. Mas nenhum africano foi convidado. Nenhum líder africano foi convidado para tomar parte dessa conferência que tinha como objetivo dividir a África. Nenhum representante, nenhum rei, nenhum líder local foi convidado. Foi uma reunião entre potências coloniais para decidir o futuro de um continente inteiro, sem ouvir quem vivia lá, quem vivia no continente africano. O que foi decidido nessa conferência? A conferência não dividiu a África ali mesmo, mas estabeleceu as regras para isso acontecer. A principal regra foi o princípio da ocupação efetiva, ou seja,
só podia reivindicar um território quem de fato ocupasse e administrasse. Essa era a principal regra. Com isso começou uma verdadeira corrida para conquistar e ocupar territórios africanos. A Europa desenhou fronteiras e mapas como se fossem tabuleiros de xadrez. Ignoraram etnias, línguas, religiões, rotas comerciais, montanhas, rios e tudo que existia antes no continente africano. Como a África foi dividida? Antes da Conferência de Berlim, apenas 10% da África estava sob domínio dos europeus. Depois da Conferência de Berlim, em menos de 20 anos, mais de 90% do continente já estava colonizado. Vamos ver como ficou essa divisão. O Reino Unido ficou com grandes áreas do norte, leste e sul. Quais são os países que podemos ver nessas zonas da África que eu chamei agora? Temos o Egito, temos Sudão, Quênia, África do Sul, Nigéria e entre outros países. Essas partes ficaram para o Reino Unido. Temos a França. A França dominou a maior parte da África Ocidental e Central. Por isso que até hoje essas zonas da África ainda consomem a moeda da França, que é o franco CFA. Quais são os principais países que podemos destacar, né? Nessas partes da África, que é a África Central e a África Ocidental? Temos Mali, temos Senegal, temos Níger, temos Tchad, Madagascar, assim por diante. A Bélgica. A Bélgica ficou com o imenso território do Congo, entregue como propriedade pessoal ao rei Leopoldo II. Uma das páginas mais tristes da história colonial. Talvez depois vamos falar com detalhes o que aconteceu nessa zona. E Portugal? Portugal manteve Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde como as suas colônias. E temos a Alemanha. A Alemanha que chegou mais tarde no continente africano, pegou Namíbia, Tanzânia, Togo e Camarões. E temos a Itália. A Itália ficou com a Líbia, Eritreia e a parte da Somália. E temos a Espanha. A Espanha levou partes de Marrocos, Guiné Equatorial e o Saara Ocidental. Esses são os principais colonizadores do continente africano. Né? A divisão que foi feita na Conferência de Berlim, através da iniciativa do Bismarck. As consequências dessas divisões que a mídia não fala. A mídia só fala que a África é pobre, a África é miserável, mas eles não falam principais motivos de tudo que está acontecendo, que aconteceu e que ainda está acontecendo no continente africano. As fronteiras criadas pelos europeus causaram e ainda causam inúmeros problemas na África. Povos da mesma etnia foram separados por fronteiras coloniais. Grupos rivais foram colocados à força dentro de um mesmo país. Exemplo disso, temos os Tutsis e Hutus em Ruanda, são rivais. Os Tuaregues, divididos entre vários países. O povo somali, espalhado entre Somália, Etiópia, Djibouti e Quênia. Além disso, as línguas coloniais, como francês, inglês, português, viraram línguas oficiais dos países da África, enquanto centenas de línguas africanas foram ignoradas ou reprimidas. Infelizmente. A economia foi moldada para servir a Europa,
os recursos naturais foram saqueados, a cultura foi marginalizada. Tudo isso começou ali, naquela conferência em Berlim. A conclusão que podemos tirar disso: a ferida e a resistência do continente africano. A Conferência de Berlim foi um marco da injustiça colonial. Ela traçou fronteiras sem lógica local, sem diálogo, sem respeito para o próprio continente, que é a África. Mas mesmo diante de tanta violência, a África resistiu. E no século XX começou uma nova etapa, a luta pela independência dos países da África. Essa é a próxima parte da nossa história. E você não vai querer perder isso. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e deixe o seu comentário, porque o nosso objetivo aqui no canal é fazer as pessoas conhecerem a verdadeira África. África, vamos conhecer juntos. No próximo vídeo vamos dar continuidade disso. Chamar os países, os principais colonizadores, os países que eles colonizaram, quando é que esses países conquistaram as suas independências. E assim, quais são os principais líderes africanos que lutaram por essas independências. E assim por diante. Então inscreve no nosso canal, porque logo vamos voltar aqui e vamos dar seguimento. Grande abraço, um beijo no coração.